estrelas, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje, como já diz no título do vídeo, vamos falar sobre Goetia Pathwork, uma prática muito discriminada, o pessoal fala muito mal, que não tem proteção, que blá blá blá, uísque sachê, enfim. Então, assim, vamos falar sobre a minha experiência com Goetia Pathworking, tá? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curte o canal, se inscreve. Os nossos inscritos estão aumentando, gente. Então, assim, continuem se inscrevendo, mandem suas dúvidas também, que o que tiver dentro da minha possibilidade, do meu conhecimento de trazer pra vocês, eu trago, tá? Se não tiver também a falar, não sei, pesquisa aí. Enfim, mas vamos lá. Goetia Pathworking, tá? O que significa a princípio, né? Path, para quem não sabe, é caminho em inglês, né? E work, o working é trabalho, trabalhando. Então, basicamente, seria o caminho do trabalho, né? Então, e assim, uma coisa que é interessante da Goetia Pathworking é que você não precisa de um monte de parafernália para você fazer o ritual, né? Você precisa somente de você, né? Precisa de você, de conhecimento, né? Conhecimento sobre as entidades, sobre a prática, para você começar a executar. Meditação, né? Também muito importante. Você precisa saber fazer. E esse foi o primeiro obstáculo para mim, né? A meditação. Porque eu tô falando de uma prática, pessoal, que eu fiz há vários anos atrás, tá? Então, assim, hoje em dia eu não pratico Goetia Pathwork, mas eu já pratiquei, principalmente no início, né? Já alguns anos atrás, quando não tinha os elementos, eu não tinha os objetos, enfim. Então, para mim, né, é como uma experiência inicial, né, de contato com as entidades que eu estava estudando, que eu estava é, querendo me aproximar, foi uma ferramenta bacana. Eu achei legal, tá? Naquela época, tá bom? Mas enfim, quais demônios que eu evoquei através de Goetia Pathworking? Bom, basicamente foi Buer, né? Não teve muitos, não. Foi Seer, né? Porque eu adoro trabalhar com Seer, gente. Vocês podem ver que tem até vídeo no canal sobre Seer. Eu sempre comento sobre ele porque eu gosto muito. Porque pra mim é um Daimon super simpático também, né? Por mais que não, o meu último hit ele não foi tão simpático assim. Mas ele é um Daimon simpático. Já Buer, a experiência de Pathworking com Buer não foi tão agradável assim, tá? Já adianto pra vocês que não foi muito agradável, mas funcionou, trouxe o resultado que eu buscava, o resultado que eu queria buscar, né? Que eu estava precisando na minha vida naquele momento. É, Mas bom, vamos lá. O ritual, gente, é muito simples, né? Ele funciona basicamente através de meditação e através de você selecionar o caminho que você vai seguir para se conectar com aquela entidade, né, gente? A minha cachorrinha tá aqui, tá? A cachorrinha nova, a cachorrinha que eu adotei recentemente. É, Então, assim, basicamente, você vai precisar, né, estar em um local tranquilo, né, praticar muita meditação, né, porque o principal objetivo do ritual é você entrar em um estado alterado de consciência dentro daquela energia, né? Então, assim, é a parte mais importante, né? E pra mim, por exemplo, como eu já comentei, foi o meu primeiro obstáculo, né? Porque eu não praticava muito gnose, meditação, estados alterados de consciência. Então eu tive que praticar por muito tempo, gente. Foram semanas, assim, meses, na verdade, praticando essa questão de acesso a estados alterados de consciência para eu conseguir fazer a evocação. Outro ponto que eu utilizei também foi o sigilo do Daimon. Então, o sigilo do Daimon foi algo que eu utilizei para me conectar com a energia, enfim. Então, para mim, aquilo foi importante e eu utilizei sim. Ahn, e bom, vamos lá, vamos passar para a prática, né? Então eu tentei algumas vezes, né, fazer o processo, essa conexão com essa energia, né? E lembrando, pessoal, na época eu já sabia e fazia rituais de banimento, principalmente o ritual menor do pentagrama. Então, antes de eu iniciar a prática, eu fiz um ritual menor do pentagrama para banir ali as energias negativas, enfim, tanto no começo quanto no final, tá? Eu fiz o ritual de banimento.
Bom, feito o ritual de banimento, eu sentei e comecei a meditar. Não utilizei círculo mágico. A única coisa que eu utilizei, gente, o sigilo do Daimon. Ponto. Foi só isso. O sigilo do Daimon e a concentração e a meditação nessa energia, tá? É, Então, beleza, fiz, né? Isso eu tô contando aqui o relato do que deu certo, tá? Porque muitos deram errado. Deram errado porque eu não conseguia atingir a conexão, me perdia, enfim. Então, é um processo, gente. É um processo. Mas é aquilo que eu sempre falo nos vídeos, gente. Não escutem o Mago X, Y, Z, porque vocês precisam ter a experiência, né? Com a prática. Eu não tô falando aqui que você precisa obrigatoriamente fazer Goetia Pathworking. Mas. Ah, mas eu não vou fazer porque o fulano de tal disse que. Gente, faça. Faça. Vê o vê se dá bom pra você. Se der um resultado bom pra você, continue fazendo. Né? É simples assim, gente. Né? Criem as experiências místicas, mágicas de vocês. Né? Inclusive, nem a mim, não escutem a mim. Essa é a experiência que eu tive, né? Mas vocês têm que ter a experiência de vocês, né? Então estudem, façam e vê o que dá certo, o que não dá certo, tá bom? Mas bom, vamos lá. Eu sentei, comecei a fazer ali todo o processo de meditação. Eu coloquei uma musiquinha, porque eu gosto de colocar uma musiquinha. Coloquei uma musiquinha, coloquei um incenso também, porque eu gosto, gente, sempre utilizo. Então, elementos que eu usei: sigilo e incenso, só. E comecei ali a entrar dentro desse processo. Na minha tela mental, né, depois que eu atingi um estado alterado de consciência através da meditação, na minha tela mental, Buer se manifestou, né, de uma forma muito sarcástica. É, eu escolhi trabalhar com Buer por conta de uma questão de vícios, né? É, e Buer, naquele momento, ele basicamente zombou da minha cara, né? Que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que eu não tinha capacidade, que eu não tinha força. Enfim, ele ficou zombando de mim. é, de que aquilo não ia acontecer, né? Então, assim, ele foi um Daimon, assim, bem chato de se trabalhar, né? É, então, a primeira experiência foi essa. E, gente, eu tô falando de coisa de anos atrás. Então, assim, eu não tinha a mesma experiência que eu tenho hoje. Então, pra mim, aquilo foi aterrorizante, né? Até porque, assim, dentro do processo de entrada em estado alterado de consciência, as manifestações dele no ambiente foram intensas. Sabe quando você tá sentindo que você tá sendo observado? Quando eu estava dentro do processo, né, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia abrir os olhos. Eu falei assim, não vou abrir os olhos, eu vou ficar aqui de boa, não vou abrir os olhos. É, E assim, aqui em casa, né, eu moro na parte de cima, né, então assim, tem uma varanda bem grande aqui e, e tem uma porta, né, mas a porta estava fechada e tudo mais, né, não era uma época assim de muita ventania. A porta do meu quarto começou a ranger como se ela estivesse abrindo, porque eu fiz com a porta fechada e ela tava encostada, né, não trancada, mas só encostada. E eu escutava ela abrindo, como se tivesse alguma coisa entrando dentro do quarto. E, gente, eu fiquei assim, né? Enfim, é, não foi muito agradável, né? Fora isso, dentro da minha tela mental, toda essa confusão com ele, né? De, você não vai conseguir, sabe? De menosprezar e tudo mais, né? Então, assim, ele não foi muito legal, tá bom? Mas, essa foi a primeira prática. E eu continuei. Falei assim, não, uma hora ele vai aceitar. Uma hora ele vai fazer aquilo que eu tô pedindo, uma hora ele vai me conceder esse ponto que eu estou querendo, né? É, E aí eu continuei praticando ali, gente. Foi mais ou menos assim. Pelo que eu me lembro, gente, eu tenho até que olhar nas minhas anotações, mas acho que foi uns 3 ou 4 dias, assim, fazendo diariamente, né? A evocação. Ahn, Enfim, mas na última evocação, é, ele parabenizou a minha persistência, né? Ele falou assim, nossa, você é muito insistente, assim, eu vou me livrar de você logo, ó, tá aqui, ó, o que você quer, e vai embora.
É, mas ele parabenizou a minha existência, a minha resiliência e continuar mesmo ele falando que não ia fazer, que não ia dar certo, que não ia acontecer. Eu falei assim, cara, ok, legal, bacana. Se você vai me conceder isso, ótimo, né? É, mas foi muito teste, viu, gente? Eu senti que todos esses dias que eu fiquei praticando foram testes que ele foi fazendo, testes que ele foi aplicando em mim para saber se eu teria a capacidade de suportar a energia que ele ia trazer para minha vida, né? Então, assim, eu levei isso muito como um teste, né? De, olha, se você quer que eu faça isso, você vai ter que provar. Porque eu poderia simplesmente não fazer mais, esquecer isso e não pedir mais e, enfim, largar tudo de mão, né? Mas eu continuei. Eu continuei. E eu acho que é essa insistência que chamou a atenção dele, do ponto de vista de, dentro da minha tela mental, ele falar que, ok, vou te conceder isso. E o teste não foi só antes do ritual, né? Foi pós-ritual também. Porque, gente, ele trouxe uma energia para minha vida é, de resiliência, claro, né? Porque a gente estava falando sobre vícios, né? Então ele trouxe uma energia de resiliência que eu estava precisando, mas também uma energia de desejo muito intenso, gente. Então, assim, foi um teste, assim. é, eu consegui me livrar daquilo, é, não só no campo mental, né, mas no campo energético, né, fico muito abalado, né, eu fiquei muito abalado. E foram noites, assim, que eu tive muitos sonhos muito agressivos, tá? Foram noites, assim, de muitos pesadelos, né? Eu não lembro exatamente de todos os sonhos, eu tenho eles anotados, mas eu não li o Grimório. Mas, assim, foram sonhos muito intensos, a ponto de eu falar assim, cara, eu fiz alguma coisa errada, não tá dando certo isso aqui, eu vou parar, eu vou desistir e tudo mais. Mas eu fui em frente, né? Porque eu sou assim. Mesmo que o negócio esteja extremamente trevoso, eu continuo. E, bom, e no final das contas ele me concedeu aquilo que eu gostaria, né? Mas a experiência não foi assim suave, não foi nada suave, foi muito intensa. Do ponto de vista de teste, do ponto de vista de manifestação dele, do ponto de vista de sonhos, né, experiências oníricas muito intensas e eram experiências assim muito violentas, tá, gente? Eu não vou deixar tão explícito aqui porque o YouTube derruba quando a gente fala alguma coisa X ou Y, mas foram experiências no sonho muito violentas, tá? A ponto de eu acordar e não querer mais dormir para não voltar no sonho, né? Porque foi muito ruim e eram sonhos muito vívidos, eram sonhos muito vívidos onde eu sentia o cheiro das coisas, sabe? Eram sonhos muito intensos. É, Trabalhei com alguns outros daimons também, né? Como por exemplo Buni. Também utilizei Goetia Pathworking com Buni, né? Principalmente para cura e tudo mais. Então assim, também deu um resultado interessante, tá? Mas não foi, como é que eu posso dizer? Os elementos dentro da prática da ritualística mágica, eles servem para você densificar a energia que está no astral, né? Então, assim, um sigilo, uma baqueta, uma espada, um não sei o que, uma pedra, uma erva, aquilo serve para você densificar, trazer aquela energia do astral. Mas isso não significa que você não possa trabalhar diretamente no astral com aquela entidade ou com aquele elemento, né? Até porque, imaginem, é mais fácil você se comunicar com um Daimon no nosso reino, trazer ele pra cá, ou você ir até lá, né? Então, assim, para mim foi interessante, foi legal, foi ok, mas eu tenho essa necessidade de densificar as coisas, tá? Para mim faz mais sentido, tá? Então por isso eu comecei a adotar outras práticas de evocação e abandonei a Goetia Pathwork, tá? Porque eu gosto do psicodrama, gente. Eu adoro psicodrama. Então, pra mim,
o ritual, ele me conecta mais com aquela energia, tá? Mas isso não quer dizer que Goetia Pathworking não funciona. É a mesma coisa que eu falei sobre a Salomônica. Porque faça, faça, gente. É o que eu sempre digo nos meus vídeos, gente. Nós somos livres para praticarmos aquilo que nós queremos. É, não fiquem, não vivam a vida de vocês a partir da experiência dos outros. Criem as próprias experiências de vocês. Porque daqui a alguns anos, daqui a 3, 4, 5 anos, você vai saber o que te faz bem, o que te faz mal, o que funciona para você, o que não funciona para você, e aí você vai criar a tua própria identidade, né? Porque eu vejo muitas pessoas, né, por exemplo, me perguntando: ah, mas Goethe Pathworking funciona, eu tenho medo, e blá blá blá. Gente, não tenho medo. Se você tem medo, nem faz. Se você tem receio de fazer alguma coisa, nem faz. Agora, se você tem curiosidade, você quer saber como funciona, você quer saber o que vai acontecer, se que nem eu, porque eu sou assim, gente. Eu vejo alguma coisa e falo assim, eu vou fazer pra ver se dá certo. Então, assim, pratiquem. Pratiquem. É o melhor caminho dentro da magia, você praticar. Ah, mas o fulano de tal disse que o Daimon vai ter um portal e ele vai vir e ele vai acabar com a minha vida e vai me vampirizar e blá blá blá. Ok, ok. Essa é a experiência da pessoa, tá? Isso é o que ela tem de vivência dentro da magia. Isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa pra você, né? Porque às vezes uma pessoa se dá bem com um tipo de prática, não se dá bem com outro tipo de prática. Então, assim, vivam, gente, vivam sem medo. Pratiquem sem medo, né? Vai pra cima. O máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, você conserta, né? Você tem que ter o conhecimento, né? É como diz o Magog, você tem que saber acelerar, mas você tem que também, você tem que saber pisar no freio quando necessário. Então, assim, pise no freio, caso o negócio começar a sair um pouco do controle, tá? Mas o principal, o ponto mais importante é vocês terem experiência, tá bom? Então, esse é o meu relato sobre Goetia Pathwork, né? Foi interessante, foi legal, mas hoje em dia eu não faço mais, tá? Fiz algumas vezes, me deu o resultado que eu queria. Foram experiências intensas de presença do Daimon, né? É, mas eu faria novamente. Eu não é um tipo de prática que eu digo nunca mais farei. Faria novamente, sim, dentro de alguns contextos ou por necessidade, né? Eu faria, tá? Mas hoje em dia eu não tenho essa necessidade, eu não vejo dentro dessa prática algo que me completa, então eu não faço. Mas faria sim, com certeza, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o relato de trabalho com Buer, com Goetia Pathwork. Pratiquem, façam aquilo que vocês querem, né? Como já dizia Tio Crowley, faz o que tu queres é de ser o todo da lei. Então não tenha medo, façam, pratiquem. E, e é isso, gente. Semana que vem a gente vem com outros vídeos, com outros relatos, talvez, né? E também vídeos sobre a nossa jornada luciferiana, o que está acontecendo, que a gente tem estudado tanto. Ai, gente, é muito estudo. A gente tem que estudar. Não tem muito pra onde fugir, né? Porque são conteúdos, às vezes, que não é tão fácil você achar, né? Tem muita discriminação também, assim como tudo, porque as pessoas, elas são imbuídas de muita certeza, né? Tudo, ai, não, porque eu vi porque o fulano de tal disse tal coisa. Foda-se fulano de tal. Eu não quero saber dele, eu quero saber da minha experiência, né? Então, assim, ai, mas porque Tritêmios, porque Crowley, porque o Ford, porque sei lá quem disse tal coisa, então por conta disso isso vira uma regra absoluta e eu não posso fugir. Gente, é o que eu sempre falo para as pessoas. O lugar onde você coloca um cabresto e você fecha os seus olhos para tudo que está ao redor, não é no ocultismo, tá? Eu detesto verdades absolutas e detesto os mestres também. Então, assim, façam, só façam. Se der certo, ok, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, um grande beijo para vocês também. E continuem aí. Pode compartilhar o vídeo, se tiver pergunta também,
faça pergunta. Como eu já disse, se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, não respondo. Sigam as outras redes sociais também, onde eu posto outras coisas. E é isso, gente. Um grande abraço e não se esqueçam, faz o que tu queres, é de ser o todo da lei. Amor é a lei, amor sobre vontade, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, gente.